O raio que chega paralelo passa pelo foco. O raio que chega pelo foco atinge o centro de curvatura, volta sobre ele mesmo, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo, usa um macetezinho da sinuca. Isso era para espelhos esféricos, né? Aí com isso nós concluímos fazendo os desenhos que para o espelho convexo era só VMED, virtual, menor e direito. Então qual é o objetivo do espelho convexo, já que a imagem fica menor? Ver mais, aumentar o campo visual, lembra? Já o espelho côncavo, ele pode servir para ampliação, lembra? Se tu olha bem de perto, né, tu te vê grandão, ampliado. Nós vamos agora fazer um estudo muito parecido com aquele que nós fizemos para os espelhos esféricos, só que nós faremos agora para lentes. Olha que interessante. Primeiro, vamos ver os elementos das lentes. Elementos. Adivinha, tem o eixo principal. Essa lente, pessoal, essa lente lembra o que? Essa lente, se eu desenhar ela desse jeito, isso aqui é uma lente, ó. É a maneira como a gente representa a lente, é uma linha reta com setinhas. Essa setinha lembra o que? Bordo grosso ou bordo fino? A setinha desse jeito, ó. Porque vai ter outra que a setinha vai ficar assim, ó. Né? Cuidado, tá, gente? Pode-se pensar dessa maneira desde que não seja exceção. Realmente, essa aqui pode representar bordos finos e essa pode representar bordos grossos. Só que internacionalmente, isso aqui é convergente. E aquela ali é a lente divergente. Aquela piadinha infame, né? Ah, tem a diverbicho e a divergente. Né? Já viram essa? Não, te juro, cara. Tem piadinha que é assim, tem professor que conta, eu não conto. Divergente é porque é pra ver gente. Diverbicho. Até em vestibular eu já vi esse tipo de pegadinha. Né? Tem a divergente, a diverobjeto, a diver... Né? E tinha vários tipos de lente para situacionar lá. Te juro, pode existir, pode acontecer. Ô galerinha, eu quero te dizer o seguinte, ó. Se a lente for de bordos grossos, mas for, tu representa ela assim, ó. Mesmo sendo de bordos grossos. Ou seja, esse é o símbolo para representar lentes, a setinha apontando para fora como se fosse bordos finos. Esse é o símbolo que a gente usa para representar a lente. Não interessa se é bordo grosso ou bordo fino. A gente representa ela pela sua convergência, não pelo formato do seu bordo. Tinha antes o foco, agora tem dois, um de cada lado. Antes tinha um foco só. Agora, dois. Antes tinha o centro de... Não tem mais, agora é o ponto antiprincipal. O nome dele, olha o nome bonito. Ponto antiprincipal. E tem um de um lado, um do outro. Aqui também. O nome do cara? Ponto antiprincipal. E o F? E aqui? E ali? Ótimo. Isso aqui é o centro óptico. Então, vou chamar de C. F é foco. O A é ponto antiprincipal. E o C é centro óptico. Esse eixo imaginário aqui é o eixo principal mesmo. Eixo principal. Aproveitando já que eu falei os elementos para vocês, vamos treinar os raios característicos ou raios principais. Chega paralelo, sai pelo foco. O raio que chega veio do objeto, concorda comigo? Eu, por exemplo, estou lá na frente de uma lente. O raio que sai vai formar a imagem. É por isso que esse foco é chamado foco imagem. Então esse foco quem é? Só pode ser o foco objeto. Então quem é esse ponto de principal? Imagem. E esse ponto de principal? Objeto. O raio que chega paralelo, só que já que essa lente é divergente, tem que sair pelo outro foco, né? Para divergir, né? Não pode sair pelo foco da direita, tem que sair pelo foco da esquerda.
E já que a luz que sai vai formar imagem, o foco imagem é esse aqui. Ponto de principal, imagem, foco, objeto, ponto de principal, objeto. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Na lente convergente, o foco objeto fica na esquerda, foco imagem na direita. Não. Só se a luz vier da esquerda para a direita, aí sim. Eu quero te dizer que se a luz vier de lá para cá, esse é que vão ser os focos objetos, e ponto de principal objeto, e esse aqui vai ser a imagem. Quando eu aprendi isso, o professor não me mostrou que era porque a luz ia formar a imagem, então dava o nome de foco imagem. Ele me mandou decorar. Eu já fiz de um jeito que eu acredito que tu percebeu, né? Eu chamei de foco imagem, porque a luz que chega paralelo sai pelo foco, e a luz que sai vai formar a imagem, por isso que vai passar sempre pelo foco imagem. Então, na verdade, o nome é para te ajudar a desenhar correto, né? Não é para te ferrar a vida. Se o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo. O raio que chega pelo foco objeto, já que a luz veio do objeto, sai paralelo. A reversibilidade dos raios de luz, só que a gente não usa o mesmo raio, né, que nem no espelho, a gente usa um outro raio. Cuidado, se a luz vai chegar vinda do objeto, tem que passar por que foco? Objeto, se a luz veio do objeto. Para a luz passar pelo foco objeto, eu tenho que ver fazendo um prolongamento, né? Eu pego o raio de luz, faço o prolongamento A e ia passar pelo foco. Portanto, vocês conseguem perceber que divergiu? Se tu pegar dois raios, fica claro que divergiu. Ó. Eles estavam indo se aproximar, né? E agora ficaram paralelos. Chega paralelo? Chega pelo foco? Igual ao dos espelhos. Quem não tinha decorado tem uma segunda chance. Quem já tinha decorado, dá risada. E o raio que atinge o centro óptico, adivinha o que vai acontecer? Ele sai com o mesmo ângulo, que nesse caso é passar reto. Tu concorda que se ele passa reto, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração? Né? O ângulo oposto pelo vértice? Esse é o meu raio predileto de desenhar nas lentes. Porque é um raio que não sofre desvio nenhum, entendeu? Ele passa reto, ó. Ô, raio bom de desenhar. E ele funciona igual, tanto numa lente quanto no outra. Então, o melhor raio de desenhar é o que passa pelo centro óptico. Eu poderia ter feito ele passar reto aqui também, tá? Não tem problema nenhum. Porque se ele atinge o centro óptico, ele sai com o mesmo ângulo. E o que significa sair com o mesmo ângulo no caso da lente? Passar reto. Então, esse é o melhor raio que tem para desenhar. Faltou um raio, hein? Relacionado aos espelhos. Centro de curvatura e voltava sobre ele. Quem é que está fazendo o papel de centro de curvatura agora? Ponto antiprincipal. Se chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto antiprincipal. Só que como ele está do outro lado do ponto antiprincipal, né? Então, ó, se a luz chegar pelo ponto de principal objeto, já que ela veio do objeto, ela vai sair passando pelo ponto de principal imagem, já que vai formar imagem. Cuidado! Para eu garantir que ela vai chegar pelo ponto de principal, eu tenho que fazer um prolongamento. Se o raio chegou passando pelo ponto de principal, ele vai sair passando pelo ponto antiprincipal. 4 raios característicos que, se tu for raciocinar, são iguais aos dos espelhos. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Aqui continua a mesma coisa, só que o vértice é o centro óptico. E o sair com o mesmo ângulo é passar reto, mais fácil ainda. E o perigoso, eu diria, é o que chega pelo ponto principal e sai pelo ponto principal. Porque tem que tomar cuidado, galera. As coisas que tem o nome objeto, tu só usa elas com a luz que vem do objeto. As coisas que tem o nome imagem, tu só usa ela quando a luz está saindo, porque vai formar a imagem. Então, cuidado, o nome é para te ajudar, não é para te sacanear. Show de bola, estou muito feliz. Acho que... Deixa eu ver. Sim! Tá na hora de liberar, é isso? Quase! Tá. Porque eu não resisto, olha só. Só pra tu sentir, olha só. Eu vou pegar essa lente que é convergente, vou fazer e o ponto, e vou pegar um objeto e vou colocar bem atrás dela, bem longe dela. O raio que chega paralelo sai pelo foco, já que converge aproxima, por isso que eu sei que esse é o foco, ponto de principal imagem, foco
ponto de principal objeto. Vou pegar um raio que atinge o centro óptico, porque o raio que atinge o centro óptico é delicioso. Passa reto. E olha lá onde é que os raios se encontraram. Quem? Quem vai estar ali? Características da imagem, por favor. Menor. Menor invertida e real, feita de luz de verdade. Invertida e real. O que tu acha que vai acontecer se eu aproximar o objeto? A imagem vai aumentar. Vai se afastar e aumentar. Se o objeto estiver bem no centro, no ponto principal, perdão, onde é que a imagem vai estar, será? Bem no ponto principal. E o tamanho? Vai ser o mesmo, parecido com o espelho, né? E se eu aproximar um pouquinho mais o objeto? A imagem se afasta ainda mais e cresce, ficando atrás do ponto principal dela. E no infinito, né? A imagem se forma no infinito, imagem imprópria. Eu falava cheirinho de merda, porque vai dar merda, vai dar um borrão quando colocar o objeto ali. E finalmente, se tu botar o objeto entre o centro óptico e o foco, tu lembra o que aconteceu com o espelho? Que está acontecendo tudo que nem o espelho côncavo, né? Tudo igual. E vai acontecer de novo, que nem o espelho côncavo. Qual era a característica do espelho côncavo para quem está bem perto? Era um espelho de aumento, não era? Maior e direita. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Se tu te enfiar bem próximo da lente, vai ser uma lupa. O senhor está querendo me dizer que uma lupa, que eu olho de perto e vejo grandão, se eu me afastar vai ficar pequeno de cabeça para baixo? Isso. E se não ficar de cabeça para baixo, chama um par. Beleza? Porque toda lupa é uma lente convergente. E o objeto tem que estar próximo para ela funcionar como lupa. Porque se o objeto não estiver próximo, ela não vai funcionar como lupa. Cara, o que é legal tu perceber é que, tendo um pouco de bom senso nos raios principais, tu consegue descobrir as características da lente sem fazer a conta. Mas, professor, eu quero fazer conta. Então fica à vontade, cara, porque as equações são iguais. As lentes esféricas possuem as mesmas duas equações dos espelhos esféricos, onde I, a altura da imagem, O, para cima, para baixo. Cuidado, I e O é só para cima, mais para baixo menos, não tem virtual e real. F, P e P', sim. F, P e P', o que é F? Distância focal. P, posição do objeto, ou seja, distância do objeto até a lente agora. P', posição da imagem, ou seja, distância da imagem até a lente. Agora sim, se for real, positivo. Se for virtual, isso. Esse é o sinal do F, do P e do P'. Então tu vê, cara, apesar de ter tido uma matéria nova que é a refração, índice de refração, leis Snell-Descartes, N chegada sendo chegada igual a N saída sendo saída, no final das contas, só de saber que se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. A gente já entendeu por que as lentes conseguem curvar a luz. E a partir da próxima aula eu vou continuar com o estudo gráfico. E logo depois que eu terminar esse estudo gráfico, eu vou te mostrar o que acontece no olho do cara para ele ser míope, por exemplo. Vou te mostrar que o míope é o cara que tem um globo ocular grande comparado com o globo ocular normal, alongado. Vou te mostrar que o hipermétrope, portanto, tem o globo ocular curto. Vou te mostrar que o cara que tem presbiopia, vista cansada, o cristalino dele, que é a lente gelatinosa multifocal que tem dentro do olho de vocês. Sim, sim. Aqui dentro do meu olho tem uma lente gelatinosa. Eu olho para perto, ela faz assim. Eu olho para longe, ela faz assim. Para perto e para longe. Para perto e lá para longe. E lá para as estrelas no infinito, ele fica bem esticadão. E aí eu quero ler bem de perto, bem de perto. Aí ele vai lá e se curva bastante assim, ó. E é automático. Só que aí os 40 anos vão chegando, né? Aí tu vai olhar de perto, aí ela já não faz, que nem o jovem, entendeu? E aí, já que tu não dá para ler de perto, tu estica o braço. E vai esticando o braço. E aí chega um dia que tu não consegue mais esticar o braço, que tu vê que tem que largar o objeto e ler de longe. Aí fica tão vergonhoso que tu procura o oftalmo. Pior, tem uns que não vão no oftalmo, vão no camelódromo. E aí fica, isso aqui tá perfeito pra mim. Quanto? 15 pila. Beleza. Daqui a pouco cai o olho e não sabe por quê, né? Certo? A minha mãe é uma. Ela usa 2 daqueles de camelô, um em cima do outro. Ah, peraí que eu vou costurar uma coisa. Vou buscar uma luva, vou botar pra você. É assustador. Não quer dizer que vai prejudicar a tua visão, mas dependendo do tipo de problema que for, pode não ser só uma presbiopiazinha, pode ter alguma outra coisa, por isso que vale a pena um cara fera investigar. Vou te mostar o que é astigmatismo, que
que aí na verdade é uma deformidade na córnea ou no cristalino, que é essa lente gelatinosa. E vou te mostrar como é que a física cura esses problemas usando lentes. Show de bola. Galera, vocês foram super pacientes, muito obrigado, bom recreio para vocês. Guerreiros me escutar falando tanto tempo. Show!